Olá, somos alunos do Polivalente Primeiro B. Estamos aqui para passar um pouco do nosso conhecimento sobre o Egito Antigo. Abordaremos sobre sua arquitetura, religião, cultura, economia e seu desenvolvimento. Espero que gostem e aprendam um pouco sobre o assunto. A civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo, ao nordeste da África, por volta do ano 3000 a.C. A sociedade se formou a partir de clãs que se firmaram há muito tempo nas margens do rio Nilo, com o propósito de plantar e criar animais, isto é, para poder sobreviver. O Egito Antigo conta também com outras evoluções, como a escrita, a religião, a arquitetura, um governo centralizado, agricultura e estudos dentro da ciência. O Egito está localizado em uma região formada pelo deserto do Saara, tendo como principal fonte de vida o rio Nilo. O rio Nilo era utilizado para transportar barcos, mercadorias e pessoas. Sua água também era utilizada para consumo, pescaria e ainda fertilizava as margens, ajudando na agricultura. O ciclo de cheias do rio Nilo definia como ocorreria o cultivo na agricultura, praticada na época, em obediência às estações do ano. A economia no Antigo Egito era baseada na agricultura, sendo comum o cultivo do linho, do algodão, da vinha, dos cereais e da oliveira. O rio Nilo era uma dádiva dos deuses para o egípcio. As terras cultivadas pertenciam ao faraó, que era controlado pelos sacerdotes, escribas e chefes militares, quais administravam os trabalhos dos escravos que cultivavam a terra. Uma das características da economia egípcia era o poder centralizado. Os animais mais utilizados durante esse período foi o boi e o asno. Também existia a criação de carneiro, cabras e gansos. O camelo, que era símbolo da civilização egípcia, foi utilizado na época de Ptolomeu. Os povos egípcios comercializavam através do Mediterrâneo. O pagamento era troca de arte ou metais preciosos. O Egito mantinha relação comercial com a Arábia e a Índia. Os gregos forneciam plantas utilizadas no processo de mumificação. Os estabelecimentos que ali existiam efetuavam trocas, como vinho, azeite e cerâmica, e os produtos metálicos pelo trigo que faltava na cidade de origem. Não existiam moedas, por isso circulavam os objetos. A arquitetura do Egito Antigo é a arquitetura de uma das civilizações mais influentes ao longo da história, que desenvolveu uma vasta gama de estruturas diversas e grandes monumentos arquitetônicos ao longo do Nilo. Os egípcios demonstram nas suas manifestações artísticas uma profunda religiosidade, dando caráter monumental aos templos e construções mortuárias, notabilizando-se entre elas as pirâmides construídas de pedra, quando todas as comunidades ao longo do rio Nilo são unificadas em um único império. A religião desempenhava papel importante na sociedade egípcia. Todos os aspectos da vida de um egípcio eram regulados por normas religiosas. Havia cerimônias religiosas para os acontecimentos individuais, nascimento, casamento, morte e etc. Também para os acontecimentos que envolviam toda a sociedade, como as festas na época da colheita. A abertura da boca, um dos rituais funerários do Antigo Egito. As crenças egípcias giravam em torno da adoração de vários deuses, o politeísmo e a crença de deuses com forma humana e animal. O antropomorfismo, muitos deles eram associados a determinada força da natureza. O politeísmo egípcio era acompanhado pela forte crença em uma vida após a morte. É a partir desse princípio religioso que podemos compreender a complexidade dos rituais funerários e a preparação de cadáveres através do processo de mumificação. Os antigos egípcios acreditavam numa vida após a morte e retorno dos espíritos ao corpo. Muito do que conhecemos hoje sobre os costumes e o modo da vida do Egito Antigo está associado a essa crença. A maior parte do nosso conhecimento vem de análise das pinturas de objetos deixados pelos egípcios nos túmulos. As oficiais destacavam-se cultos a Amon-Ra, fusão de Ra, deus do sol e criador, e Amon, deus de Tebas. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado e aprendido alguma coisa. Obrigada pela atenção.